Boa noite, meus amigos. Eu estou com frio. Aqui assim, tremendo. Eu nunca vi, desde 2018, tão frio assim, aqui no Espírito Santo. Mas não é isso, não é de frio que eu quero falar. Tem muita gente aí procurando ter a presença do Espírito Santo para ele ter poder de curar, de interpretar a palavra de Deus e muitas, mas só que as pessoas esquecem. Daniel, quando ele foi cativo, ele foi lá obrigado a. Ele não foi porque ele quis, ele foi levado, ele foi preso. Como ele chegou lá na Babilônia, foi como escravo. E eles foram escolhidos, vários jovens que veio da Babilônia, da realeza. Eles vieram e foi escolhido para servir no palácio e tinha que ter um treinamento de 3 anos. E nos 3 anos eles eram obrigados a comer a comida do rei. Foi ordenado. E ele enfrentou o cristão. Por isso que a fé do cristão é muito importante, porque, se quer ver Daniel 8, Daniel capítulo 1, verso 8, diz assim, E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Com o vinho que ele bebia, portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então, nós precisamos começar por aí. Ver que tipo de alimento que nós... Hoje, há muito tipo de alimento que é perigoso. Por exemplo, Daniel diz a alguns historiadores, e o Espírito de Profecia diz que Daniel deu uma olhada na comida do rei. Por isso que ele resolveu não se contaminar. Agora, qual é a coragem desse jovem? Enfrentar um rei, porque recusar uma ordem do rei era morte na certa. Então, nós precisamos entender, meus queridos, que nós temos que começar por o nosso tipo de alimento que nós comemos. Porque quando nós cuidamos da nossa saúde, a nossa mente é aberta. E Daniel, ele recusou, ele não comeu, ele pediu água e legumes. Me dê legumes e água a beber. E ele foi testado por ali, ele foi cuidado por aquele... E engraçado que o chefe dos cozinheiros, que aqui fala eunuco, né? Chamava Aspenaz e outros que tinham ali cuidando, foi escolhido pelo rei para cuidar deles. Era 3 anos de tratamento. E aí Daniel pediu uma prova, ele foi recusado. Falou, não, mas então faz um teste de 10 dias. Se com 10 dias nós estivermos fracos, nós vamos comer a comida do rei. E assim ele fez. A pessoa que tem fé, você que é jovem, que tem fé, você não passa por apuros. Então, o que nós precisamos entender? É que nós vamos enfrentar
daqui a uns tempos, dificuldade. Porque Daniel tinha deixado tudo, deixado a família, deixado os bens que ele tinha, ele veio ali como escravo. Mas mesmo assim ele continuou obedecendo a Deus. E quando venceu os 10 dias, aí ele foi cuidado. E aí com 3 anos ele foi levado na presença do rei. E o que só você ler o capítulo 1 de Daniel que você vai entender. Vai entender tudo esse assunto. E você pode pegar outras traduções de Bíblia, linguagem de hoje, Bíblia viva, e você vai entender o que aconteceu com esses 4 jovens. Porque Daniel, Misael, Azarias e Ananias são os 4 que recusaram a não comer a comida do rei. Eles enfrentaram o homem mais poderoso da época, que era o rei Nabucodonosor. Eles enfrentaram. Não, nós não vamos contaminar com a comida dele, e nem com o vinho dele. E aí, com 3 anos, ele foi levado à presença do rei. E o rei se admirou. Falou, mas esses rapazes aí não tem nada que eles não saibam. Aí já eles foram ordenados a vir trabalhar no palácio. E Daniel foi o que trabalhou mais, viveu a vida inteira, porque o Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi mudado os nomes deles, eles apareceram só até na fornalha ardente, depois não falou mais deles, só falou de Daniel até o final. Embora que o Daniel, o livro que ele tem é dele, né? Ele que escreveu. Então, mas ele podia ter falado onde é que estavam os companheiros dele, se eles continuaram no palácio, mas parece que eles ficaram separados. E Daniel foi um grande profeta. Então, o que é preciso? Nós estamos estudando a lição da Escola Sabatina nesses dias, agora essa semana, falando do rei Assuero e rainha Esther. Então nós, meus queridos, nós vamos passar por testes ferozes, mas só que segundo os ensinamentos bíblicos, vocês têm que entender uma coisa. Aquele que tem fé, aquele que fica ao lado de Deus, não vai ficar sozinho. Ele não vai ficar só. Ele vai ter proteção divina. A lição dessa semana está falando isso. Vai ter proteção divina. E nós não vamos passar por dificuldade. Parece que é. Só que tem uma coisa, né? O preço da fé é muito pesado. Você vê que no passado aí, quantos não morreram? Uns queimados, pendurados num poste, né? Outros jogados para as feras comer, tudo pela fé. Agora, o que você tem que entender? Mesmo que você morra, mas a sua salvação está garantida. Nós não temos o que temer. Mas nós precisamos de nos purificar, que nem eles falaram, não, eu não vou me contaminar. E nós temos que ver o que acontece que nós está contaminando o nosso corpo com qualquer coisa que nós sai por aí, vai comendo qualquer coisa e sem nenhum problema. Nós precisamos, a única coisa que a gente sabe, que é ensinado na Bíblia, não é para nós viver aí 200 anos, 300 anos, não. Cuidar da alimentação é para nós viver com a mente sadia, para nós poder discernir entre o bem e o mal. Nós precisamos disso. As pessoas hoje não sabem ver a hora que está acontecendo o mal, não tem. Então nós precisamos entender. Hoje tem muita contaminação. Lá, quando o tempo de Daniel, era a contaminação
só da comida, mas tinha outras contaminações talvez, festa, mas Daniel não participava nada disso. Hoje nós temos a internet que contamina, temos a televisão que contamina, as mídias que contaminam a gente, né? Aqui está aqui, ó, celular pode nos contaminar, computador, né? E talvez muitas outras coisas. Espero que você entenda, meu querido. Tenta cuidar da sua saúde, para se você puder, você colocar a sua vida em dias, você ter uma mente sadia para você entender entre o bem e o mal. Porque nós estamos num grande conflito entre o bem e o mal. Satanás está aí com muito severo para poder tirar as pessoas do caminho, e ele vai usar o quê? A nossa boca, o nosso apetite. Sempre foi o apetite que tirou as pessoas dos caminhos de Deus. E não vai ser diferente. Se você gostou do vídeo, dá o seu joinha e também compartilhe com seus amigos para ajudar o nosso canal e se inscreva no canal. E até o próximo